Boa noite. Continuando nossas aulas de História Eclesiástica, eu sou José Antônio, somos do Sebanop, Seminário Batista do Nordeste Paulista. Estaremos seguindo aqui a partir do assunto que nós tratamos na última aula a respeito de Cipriano e Novaciano. Oremos neste momento, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a cada um, que nós possamos, através dessas informações, estarmos nos capacitando cada vez mais para o serviço e a obra do nosso Deus. Nós te rogamos, Senhor Jesus, inteligência e capacidade para estarmos crescendo neste conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Dando sequência, então, nós, depois de Novaciano e de Cipriano, nós vamos ter outro personagem nesse mesmo período que teve uma certa repercussão e seu papel foi muito importante na questão da evangelização em sua região. Estamos falando de Gregório, o Traumaturgo, que viveu de 213 a 270, quando encontrou o seu martírio sobre a gestão de Valeriano. Nesse período nós vamos ter o Papa Fabiano, de 236 a 250, como nós falamos na outra aula, Cornélio, de 251 a 253, com o cisma Novaciano, sendo ele o antipapa. Vamos ter Félix I, de 269 a 264, e Eutiquiniano, de 275 a 283. Esse Gregório Traumaturgo, ele nasceu na cidade de Neo-Cesareia, onde ali hoje é a atual Turquia. Seu ministério foi marcado pelos milagres, então ele praticava muitos milagres e com isso ele se tornou notoriamente conhecido. Lembrando que esse termo traumaturgo, ele quer dizer o fazedor de maravilhas. Dizia que seu ministério era orientado por visões dos apóstolos e também da Virgem. Seu método de evangelismo, diferentemente dos outros pais, ele não combatia as festas pagãs, ele não ficava militando contra essas festas pagãs, mas ele habilmente acabava por substituir os heróis, os personagens das festas, assim como os próprios eventos. Ele substituía pelos heróis e eventos, né, e personagens cristãos. Com isso, ele criava uma nova referência e o cristianismo se tornava mais fácil de ser entendido e também mais atraente para os pagãos. Diante disso, nós podemos ver que ele experimentou um grande crescimento e se tornou notório em toda a região. Foi aluno de Orígenes e discípulo de Orígenes. Ele veio a se converter através deste grande mestre, através do ensino dele. Ele era formado em direito também romano, estudou filosofia e teologia, mas acabou se aplicando mais à questão da filosofia. Ele iniciou seu ministério em Neo-Cesareia, quando ele tinha por volta de 40 anos de idade, e tinha 17 membros em sua congregação. Quando ele morreu aos 53 anos, sob o governo de Aureliano, haviam somente 17 pagãos na cidade. Então ele é alguém que teve uma abrangência e um alcance muito grande na sua época, e com isso acabou ganhando aí notoriedade. Vamos falar um pouco sobre a questão de governo pós esse período de anarquia que o Império Romano estava vivendo. Diocleciano, ele vai subir ao governo, mas ele vai criar um governo que é chamado de tetrarquia, aonde ele coloca como os líderes principais, um no Oriente e outro no Ocidente, como Augustos. E como segundos governantes, ele vai colocar os Césares. Tá? Aqui no caso, Constâncio Clório e Galério. Então, Diocleciano e Galério, eles governavam, Diocleciano como Augusto e Galero como César, no Oriente. E Constâncio Cloro e Maximiano no Ocidente. Bom,
Diante disso, Diocleciano, então, ele resolve criar essa tetrarquia com Augustos e Césares, e a partir daí, então, ele vai criar essas regiões de governança. A princípio, o Diocleciano ele não tinha nenhuma pretensão em relação aos cristãos. Inclusive, segundo consta, sua esposa e sua filha eram também cristãs. O problema maior para Diocleciano eram os exércitos. Primeira coisa, o cristão, ele de uma certa forma recusava fazer o serviço militar. Então isso já gerava um certo problema, uma certa tensão, uma certa desconfiança dos governantes para com os cristãos. Segunda coisa, os soldados que eram cristãos, que estavam enfileirados nos exércitos, eles tinham um grande problema, porque a maior parte das celebrações dos soldados acabavam por ter, antes de cada batalha, um cunho religioso, aonde eles sacrificavam aos ídolos, os seus comandantes faziam isso, exigiam isso de suas tropas, e os cristãos, então, se recusavam a fazer esses sacrifícios. E isso, então, foi criando uma situação muito difícil. Galério, então, diante dessa situação, ele viu os cristãos como um grande problema. Primeiramente, porque muitos se recusavam a servir o serviço militar, como eu falei, e em segundo, porque muitos se recusavam a sacrificar, com isso não submetendo às ordens de seus superiores. Galério concluiu com isso que quando houvesse determinados tipos de ordens, esses cristãos não se submeteriam. Então Galério conversando com Diocleciano, ele convenceu Diocleciano em 303 que soltasse um edito em que os cristãos fossem expulsos do exército. Então a coisa começou dessa forma. Então Galério influenciando a Diocleciano, esse fez então que os militares cristãos fossem expulsos de dentro do exército. Mas esse edito de 303, sobre a própria influência também de Galério, ele acabou por ter uma abrangência maior, que foi a questão então de que essa influência dos cristãos poderia ser ruim para o governo romano. E com isso, então, Diocleciano acabou determinando que os edifícios fossem destruídos, os edifícios dos cristãos fossem destruídos, assim como também os seus escritos sagrados. E depois dessa situação, houve 2 incêndios no Palácio Imperial. E Galério, aproveitando-se da situação, convenceu a Diocleciano que haviam sido os cristãos que colocaram fogo no palácio. Há rumores, inclusive, de que talvez o próprio Galério havia colocado fogo no palácio e acusado os cristãos. Bom, diante disso, a ira de Diocleciano não demorou a cair sobre os cristãos. E daí, então, Diocleciano ordenou, através de um decreto, que todos os cristãos deveriam sacrificar aos deuses. Assim, em todo o império, exceto nos territórios sobre o governo de Constâncio Clório, que acabou se limitando a destruir algumas igrejas, desencadeou uma forte perseguição aos cristãos, onde os seus edifícios e livros eram queimados. Em virtude disso, surgiu rebeliões em vários lugares. Diocleciano viu que os cristãos era um problema e ordenou que todos os líderes fossem presos e os que recusavam sacrificar acabavam por ser martirizados. A esposa e filha de Diocleciano acabaram sacrificando aos ídolos, com isso elas se tornaram caídos, mas os seus escravos, e mordomos, a exemplo de Doroteu, não se submeteram a isso e eles acabaram por encontrar o martírio. Galério deu uma última investida e, de uma certa forma agora, diante de todo esse cenário, querendo conquistar o trono para si. Ele se organizou para isso, mas acabou não tendo muito sucesso. E ele acabou sendo ajudado porque Diocleciano acabou sendo acometido por uma enfermidade,
e ele ficou muito doente. E com isso Galério acabou convencendo Diocleciano a abdicar em seu favor e também a Maximiano, que ele viesse a também abdicar de seu posicionamento. Diante disso, Galério acabou convencendo também Diocleciano de que ele viesse a nomear como Césares 2 parentes seus, e estes eram incompetentes. Esse era o plano de Galério, conseguir influenciar Diocleciano para que esse abdicasse, Maximiano também abdicasse, e com isso ele viesse se tornar Augusto no Oriente, tendo como César à sua disposição, né, um parente seu de certa incompetência. E no Ocidente, colocando como Augusto a Constâncio Cloro e colocando como subordinado a ele a Severo César. Diante disso, apertei errado aqui, me perdoe. Deixa eu só voltar aqui. Bom, seguimos. A princípio, Diocleciano, ele se submeteu a isso, aceitando essas reivindicações, né, de Galério, e com isso eles fizeram essa mudança então. E aí os exércitos eles não aceitaram isso com muita facilidade. Bom, Constâncio Cloro acabou por fugir da corte de Galério para unir-se ao seu pai, e depois da morte de Constâncio, Constantino foi eleito imperador pelos seus soldados. Deixa eu recapitular aqui, porque parece que não ficou muito claro. Constantino era filho de Constâncio Cloro. Esse Constâncio Cloro, ele acabou sendo o César de Maximiano lá no Ocidente. Então, ele foge da corte de Galério, porque ele estava subordinado a Galério, e diante das mudanças que Galério fez, Constantino viu um grande perigo. Então, ele foge para junto de seu pai, e diante disso, quando o seu pai Constâncio Cloro morre, ele acaba por ser eleito imperador pelos seus soldados. Enquanto isso, Magêncio, filho de Maximiano, acabou por conquistar Roma, e Severo, que era parente de Galério, tinha sido colocado lá propositalmente, acabou se vendo numa situação muito complicada e acabou se suicidando. Galério, então, resolveu investir contra Magêncio, por aquilo que ele havia feito, mas acabou sendo derrotado. Daí ele procurou a Diocleciano para que assumisse o Estado novamente, mas Diocleciano recusou. E o que Diocleciano acabou se submetendo, ou acabou concordando com Galério, foi no sentido dele fazer negociações e fazer uma intermediação para que conseguisse trazer uma harmonia para os governantes, e isso não acabasse resultando numa grande guerra civil. Então ele se limitou a essas negociações, e o resultado disso foi que surgem então novos Augustos e novos Césares. Tá? Constantino e Magêncio achavam que perseguir cristãos era uma política de Galério, mas nos territórios de Maximiano Daza, a perseguição seguia segundo o historiador Eusébio. Os cristãos tinham seus olhos vazados ou uma perna quebrada e eram levados a trabalhar nas minas. Bom, Galério segue o seu governo no Oriente e Maximiano Daza está subordinado a ele. No Ocidente nós temos Magêncio, né, que havia conquistado Roma, e Constantino ali na governança do Ocidente. Em 30 de abril de 311, Galério adoecido e também já praticamente em leito de morte, ele solta um edito perdoando todos os cristãos, com a condição de que esses viessem a orar ao seu Deus pelo império.
Assim as cadeias foram abertas e as minas libertaram os seus cristãos, e uma multidão de cegos e estrupiados invadiram a sociedade. Mas eles acabaram vendo e glorificando a Deus porque eles entendiam que era a mão de Deus promovendo toda aquela libertação para eles. Bom, Constantino, nesse interim, ele firma então uma aliança com Licínio, e ele então resolve investir contra Roma, onde reinava Magêncio. Como foi algo que ninguém esperava, nem o próprio Magêncio, pois Constantino até então ele tinha sido muito hábil diplomaticamente, sempre partindo para conversações, sempre fugindo de confusões e de atritos militares, né? Então ninguém esperava essa atitude de Constantino. Magêncio também não esperava isso e ele acabou não se preparando para defender de uma investida que surgiu tão repentinamente sobre ele. A única coisa que ele conseguiu, e teve tempo, foi de conseguir preparar as defesas dentro das muralhas de Roma. Se ele tivesse permanecido dentro das muralhas, provavelmente Constantino não teria conseguido êxito em sua empreitada. Mas Magêncio, ao ouvir os seus adivinhos, esses o orientaram que ele deveria sair contra Constantino e lutar em campo aberto contra Constantino. Segundo o historiador Eusébio, na véspera da batalha, Constantino teve uma visão onde ele ouviu a seguinte voz: com este sinal vencerás. E o símbolo que ele viu, esse sinal que ele viu, era o labárium, que consiste nas duas primeiras letras do nome de Cristo, que é o Xi e o Rho. De acordo com algumas informações, esse símbolo dos cristãos ele já era usado. E diante dessa visão que Constantino teve, então ele mandou colocar esse símbolo nos escudos dos soldados, e ele segue então na sua peleja contra Magêncio. Também é informado, né, que de acordo com algumas informações, Constantino também já possuía algumas inclinações cristãs. O importante é que durante a batalha, o forte movimento das companhias do exército, essa ponte sobre o rio Málvia, ela veio a cair. E eles improvisaram, então, uma outra ponte sobre balsas, para que pudesse haver, então, o acesso de cada uma das partes para a batalha. E é justamente sobre essa ponte que Magêncio veio a cair no rio e se afogou. Constantino, então, vence a batalha e se tornou o imperador do Ocidente. E ele se apressou em expandir a sua dominação sobre todas as regiões. Então, Constantino acaba fazendo, dentro desses seus acordos com Licínio, ficou decidido que os cristãos não seriam perseguidos. Então, Constantino ele solta na cidade de Milão um edito que ficou conhecido como Edito de Milão, em que todos os edifícios deveriam ser devolvidos aos cristãos. Os escritos não deveriam ser mais destruídos e também os cemitérios deveriam ser devolvidos aos cristãos. Então, de certa forma, a liberdade que agora a igreja desfrutaria trouxe uma série de novos desafios e de dificuldades. Constantino ele promoveria uma forte mudança ou uma forte influência sobre a igreja cristã. E há de se pensar o que trouxe isso de benefício para a igreja e também as grandes divergências e malefícios que essa questão entre união de igreja e Estado vão promover na vida da igreja a partir de então. Nós vamos encerrar aqui. E na próxima aula nós vamos abranger essa questão da influência de Constantino sobre a igreja cristã. Como que isso veio influenciar e veio também nortear determinados posicionamentos da igreja sobre diversos assuntos. Através dessas divergências que a gente vai observar que vai começar a acontecer dentro da igreja, o próprio Constantino vai convocar um concílio, que é o Concílio de Nicéia, para resolver um cisma dentro da igreja. Nós percebemos, então, que agora a igreja passa a ser uma igreja oficializada. Ela é mais uma religião que agora é aceita pelo Estado.
e, de uma certa forma, com uma preferência de Constantino. É importante salientar aqui que a igreja cristã vai se tornar oficial só lá na frente, com outro imperador que nós vamos estar falando a respeito disso. É importante também frisar que neste período a igreja cristã ela se torna mais uma religião do império, agora oficializada. Mas ela não é a igreja oficial e as outras todas não servem. Isso é errôneo. No período de Constantino isso não aconteceu. Somente mais para frente é que nós vamos ver um outro imperador soltando outro edito, aonde haveria somente uma religião para o Império Romano. Tá? Então isso tem que ficar bem claro. Nós vamos perceber que com Constantino o próprio Estado começa a definir os rumos da igreja, começa a nortear os rumos da igreja. Com Constantino nós vamos perceber que a dificuldade para as pessoas aderirem ao cristianismo, agora elas praticamente não existem. E com isso vai haver uma inserção, vai haver assim um ingresso muito grande de pagãos dentro da igreja, e isso sem conversão. Como a religião agora é uma religião também do imperador, com isso nós vamos ter muitas pessoas querendo agradar o imperador e indo para dentro da igreja cristã. Nós vamos ver, como já vimos ali, a tentativa de Décio, né, de Trajano Décio e também de Valeriano, em fazer com que o culto à Mitra seja um culto padrão e isso acaba influenciando o cristianismo. E nós vamos ver então a incorporação de vários ritos pagãos, de várias cerimônias pagãs, de liturgias pagãs, sendo agora incorporadas pelo cristianismo. Afinal de contas, o imperador de todo o Império Romano não pode ir a um culto que é simples, que é pacato, né, que é popular. Precisa ter pompa, precisa ter rigores, precisa ter toda uma série de estruturas, porque é o imperador que está indo ali frequentar. Então a gente vai ver que a igreja vai ter que lidar com todas essas dificuldades. Nós vamos perceber que tudo isso vai acabar fazendo com que os líderes das igrejas passem a ter, agora não mais aquela autoridade de fé sobre os seus liderados, mas eles passam a ter agora uma autoridade também, um status social político. Eles têm o imperador. Nós vamos ver também no período de Constantino a questão dos edifícios. O imperador não pode entrar numa casinha qualquer, o imperador não vai entrar numa igrejinha qualquer. Então o próprio imperador é que vai mandar construir a primeira capela, que vai ser a capela de São Pedro. Não essa que está lá hoje, porque ela passou por várias reformas, né, várias ampliações, mas a primeira quem mandou fazer foi Constantino. Então isso vai mudar a cara da igreja. Outro problema que vai surgir também nesse período é a questão de que o cristão, quando ele aceitava Cristo, já estava batido o martelo. Ele sabia que praticamente ele viveria pouco tempo e seria pego e seria morto, e agora isso não mais acontece. Então ser cristão, ele tinha um começo e tinha um fim, e agora esse fim se perdeu. Então a razão do viver ela ficou meio que obscurecida, e nós vamos ter um movimento contrário a esse movimento agora da igreja cristã estatizada, em que muitos líderes não aceitavam aquela opulência, não aceitavam aquela situação de não sacrifício, de não morte, e eles vão começar a migrar para os desertos, vai surgir os monges. A palavra monge quer dizer solitário. Então as pessoas vão procurar a solidão dos desertos para poder encontrar a pessoa de Deus, encontrar um sentido, uma razão para a fé cristã agora, que é a questão do martírio, do sacrifício. Então eles vão criar sistemas onde eles vão se sacrificar pela causa de Cristo, fugindo da riqueza, adotando a pobreza e criando para isso as chamadas regras monásticas. É claro que isso é uma fase embrionária, isso vai durante séculos se desenvolvendo, mas é importante a gente notar que a questão entre Estado e Igreja vai trazer uma mudança muito grande para a Igreja. E muitos dos sentidos que a Igreja tinha vivido e lutado, eles vão agora tomar outros rumos. Mas grandes homens também vão surgir nesse período, trabalhando a questão da teologia e racionalizando em cima dos textos bíblicos para nortear agora diante daquela nova
situação. Que Deus abençoe a todos e na próxima aula nós vamos explorar todos esses assuntos.